pessoal, sejam bem-vindos ao Conamp. Muito bom ter vocês aqui conosco, dando sequência ao nosso congresso. A gente hoje tem a presença de uma profissional de referência na área dela, tem uma experiência muito grande, de décadas já atuando como consultora de imagem e estilo. Ela que já trabalhou com mais de 300 empreendedores e profissionais na construção de uma imagem, de uma figura estratégica, e ela vem contribuir com esse conhecimento para que o nosso público, as mulheres que atuam conosco, que têm procurado esse conhecimento, e a gente sabe que é uma carência, elas possam encontrar aqui junto mais essa ferramenta, buscando essa multiplicidade de papéis, uma atuação mais eficiente, uma formatação que permita que elas vivam de uma forma mais plena e abundante. Eu espero que durante o nosso bate-papo fique muito claro para vocês como vocês se fortalecerem e como isso é impactante, não apenas para questões profissionais, mas impactando em questões de estima, de autovalorização, questões propriamente emocionais. E, logicamente, isso acaba tendo um impacto holístico, não se restringindo apenas a uma questão estética. Mais ou menos como desde a Grécia Antiga, né? Se diria que a estética, segundo Platão, ela está diretamente relacionada àquilo que é bom. E a gente se sente bem em ambientes que são belos, a gente se sente bem quando a gente está bem vestido, quando a gente está bem cuidado. E muitas vezes, principalmente aquelas mães que estão super atribuladas, super sem tempo, acabam negligenciando esse momento, e isso acaba tendo um impacto que é muito maior do que simplesmente daqui a um tempo eu vou retomar e está tudo bem. Então, recebam com todo carinho, com todo amor aí, Tayana Bueno. Muito obrigado, Tayana, por abrir mão do teu tempo, final de tarde, final de dia, já você aqui dando essa contribuição para a gente. Nossa audiência tem certeza que vai fazer muita diferença. Então, começa, Tayana, te apresentando um pouquinho, para quem não conhece, teu nome, tua idade, profissão, é mãe, casada, solteira, o que você faz da vida, Tayana? Primeiro, eu queria te agradecer por esse convite, né, por essa oportunidade, na verdade, de falar com essas mulheres e poder mostrar um pouquinho da visão que eu venho trabalhando a respeito da imagem, né? Quando a gente fala muito sobre consultoria de imagem, trabalhar com imagem, todo mundo coloca isso num lugar fútil, secundário, mas a gente vem desenvolvendo um trabalho bem forte de mostrar que é parte da nossa comunicação, é parte de como a gente se identifica com o mundo. Então, poder levar essa mensagem para esse grupo imenso de mulheres que está nos assistindo é uma felicidade muito grande. Então, primeiro, obrigada por essa oportunidade, Bernardo. Vamos começar falando o que propriamente faz uma consultora de imagem. Tá, perfeito. A consultora de imagem, ela é um braço da moda, entre aspas, mas ela está muito mais... o serviço dela é muito mais olhar para o ser humano e como ele pode expressar a identidade dele através daquilo que ele veste. É claro que existem algumas linhas de trabalho que não seguem essa ideia, que estão ali apenas para criar regras para as pessoas seguirem, mas o profissional atual de consultoria de imagem tem o objetivo de ajudar as pessoas a se vestirem, se encontrarem na forma de vestir coisas que fazem, que ressaltam suas melhores qualidades, e fazem com que ela seja ouvida mais facilmente, que ela consiga ter mais resultados dentro do trabalho, enfim. E transformar isso numa tarefa mais fácil no dia a dia. Esse é o grande papel do consultor de imagem. Tá, deixa eu para que a gente possa deixar muito claro para o nosso público aqui, porque às vezes é o que tu falou, muitas vezes as pessoas conectam isso com coisa, isso não é tão importante, isso é fútil, é banalidade, não é isso que eu estou procurando, e acaba isso sendo um pouco negligenciado. E eu sei, mas a nossa audiência não sabe que você já trabalhou com figuras públicas, com digitais influencers que estão aí, e essa construção de identidade que respeita, aliás, essa construção de uma imagem que respeite a identidade dessa pessoa, ou seja, ela não, vamos forçar a barra para você parecer o que você não é. E sim, o contrário, você potencializar essa imagem para que ela ganhe em escalabilidade, em autoridade, e isso traz benefícios
uma marca, que seja pessoal ou uma marca empresarial mesmo. Então, explica para a gente como é que funciona isso, talvez, sei lá, se quiser trazer algum case, porque a nossa audiência, porque realmente as mulheres, elas são muito vaidosas, são muito mais, muitas vezes, principalmente aquelas que estão mães, ou, pô, acaba se tornando um fator de pressão, e muitas vezes acaba sendo, cara, e agora? Eu não consigo nem dar conta, nem da meu filho, quanto mais de fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos criar mais um... A ideia não é criar mais um problema para as mães. Bom, eu gosto sempre de trazer um dado que diz respeito ao processo de julgamento que a gente tem quando a gente bate o olho em alguém. A gente tem só 5 segundos para julgar as pessoas quando a gente encontra com elas. Qualquer pessoa. A velha história da impressão, a primeira impressão é que fica, existe uma pesquisa que mostra exatamente isso. Então, 5 segundos para você ser julgado. E esse julgamento é 95% baseado na parte visual. Então, toda vez que eu vou falar de imagem, e eu venho de uma formação, você me perguntou qual era o meu histórico, né? Eu venho de uma formação da área de comunicação, de jornalismo, e foi construindo a minha trajetória até chegar nessa parte da imagem estratégica. Então, toda vez que eu vou falar para um público novo a respeito de imagem, eu gosto sempre de lembrar as pessoas que a gente, na verdade, está falando sobre comunicação. A gente passa anos da nossa trajetória profissional, né, dedicando muito ao nosso conteúdo, aquilo que a gente vai falar, como é que a gente vai expor, né, como é que a gente faz MBAs, estuda. Só que muitas vezes a sua imagem pode ser uma barreira e você não chega a usar o seu conteúdo no processo, porque você não parece com aquilo que você conquistou ou com a posição que você tem e você é barrado. Então, o meu trabalho geralmente é para conseguir ajustar a comunicação das pessoas, desses empreendedores, né? Hoje eu atuo muito com profissionais do mercado digital, que são profissionais que, de alguma forma, vendem os seus produtos na internet ou têm produtos de informação, né, ligados à internet, e que, por ter que se expor, precisam muito adequar essa imagem. Você falou um pouquinho sobre forçar uma barra, criar um personagem, né? Por que isso não funciona hoje? Já funcionou lá atrás, né? Lá atrás a gente sabia muito bem, né? A roupa do trabalho, a roupa de ficar em casa, mas acontece que esses limites, eles foram quebrados. A gente vive numa sociedade que a gente chama de sociedade líquida. Então, o trabalho, a vida pessoal, a exposição, ela se mistura cada vez mais. Então, os profissionais hoje, eles estão na internet, eles expõem a sua figura. Então, não funciona porque você vai ter pouquíssima chance de conseguir ser esse personagem. E se você estiver tentando sustentar ele por muito tempo, vai ser muito pior. A sua autoestima vai ficar ainda mais defasada, porque você vai saber que você está fingindo. Quando você consegue entender quem você é de verdade, se expressar através das roupas, com esse sentido, você ganha muito mais segurança, muito mais confiança. E esse processo torna os seus resultados mais eficientes. Você falou de cases, né? Eu tenho cases de clientes, por exemplo, que eram percebidos, tinham despojamento no visual, mas eram líderes de empresas e não conseguiam ter credibilidade. Eles vendiam seus produtos e aí, no processo, as pessoas, depois que compravam, falavam, nossa, eu imaginava que o seu produto era bom, mas não imaginava que era tão bom assim. Então, ele não estava passando a credibilidade que ele tinha, não estava ajustado o visual com o conhecimento, com o cargo que ele tinha. Então, logo a gente ajustou, as pessoas conseguiram perceber valor na imagem dele. Eu tenho cases de pessoas que afastavam as pessoas sem perceber, por ter um visual muito rígido e estar atuando numa área que não precisava desse visual. Então, era um especialista que trazia do padrão antigo gravata, terno, uma roupa bastante que é correta no mundo dos negócios, mas ele mudou de área. E aí ele acabava afastando as pessoas, ele não conseguia entender o que estava acontecendo no processo de comunicação dele, porque estava tudo certo, faltava só isso. Aí a gente foi ajustando, tirando alguns elementos, e hoje ele consegue se conectar muito mais facilmente com as pessoas. Então, ela entra mesmo como um elemento de estratégia para conseguir potencializar o resultado que o case, o cliente quer. Então, dá para aproximar as pessoas com a sua imagem, dá para afastar, se esse for o objetivo. É o objetivo de pouca gente, mas existem grandes empresários que querem ter uma figura distante das pessoas, querem passar esse poder. É possível também. Então,
a gente vai ler as roupas como ferramentas mesmo de comunicação e aí ajusta o visual a essa linguagem que a gente quer transmitir. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Basicamente, o que você está falando aí é um aspecto que muitos empreendedores negligenciam, né? Que é a questão do marketing, seja no produto ou do serviço que ele presta, ou no marketing pessoal, que é essa imagem que você vende. E as pessoas, na verdade, normalmente as pessoas elas associam marketing com propaganda, que é uma coisa, uma parte importante, a publicidade, a propaganda, mas ela não é tudo. É desde a concepção do produto, a entrega, a maneira que você vai fazer, e é de fato isso é muito importante. E agora, assim, o quanto que isso se relaciona na tua percepção, no teu modo de atuar, no teu dia a dia? Porque eu tenho a minha percepção, lógico, eu sou um trainer, né? Eu lido com outras questões da mente, o cérebro, o comportamento, como os processos inconscientes às vezes estão intrincados, e o nosso ambiente, que é tudo que nos cerca, tudo que chega a nós por qualquer um dos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar ou pelo olfato, ele impacta, é a fonte que gera os nossos pensamentos. Nós retiramos desse ambiente essa fonte que fomenta ou forma os nossos pensamentos e, de certa maneira, isso influencia inconscientemente as nossas programações mentais, processos decisórios. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas, de fato, sim, a gente acaba se tornando um pouco do nosso ambiente. E, nesse contexto, entra essa questão da roupa que você veste, de como você se comporta, de como você se veste, e isso tem um impacto, sim, em outros aspectos que são muito mais amplos que simplesmente se vestir bem. A pergunta que eu quero fazer, o quanto que você percebe que isso influencia... a pessoa começou a se vestir melhor, ela começou a atuar muito melhor, ela começou a ficar muito mais plena, mais satisfeita com a vida, e isso impactou em outras áreas, tipo sexualidade dela, relacionamento pessoal, ou, cara, ela começou a produzir mais. Como é que tu percebe isso? É muito interessante, porque a gente tem pesquisas que mostram que pessoas que deixam de trabalhar num ambiente com mais pessoas, vão trabalhar em casa, em sistema de home office, e optam pelo famoso pijama, elas aguentam bem produzindo durante um tempo. Depois elas acabam voltando para o processo de, não, se vestir para trabalhar. É quase que um processo para você começar a sua rotina, o se vestir. Eu vejo uma mudança bastante profunda, principalmente pelos que você falou aí na minha apresentação, já ajudei mais de 300 empreendedores nesse processo, né? Eu vejo uma mudança muito profunda, mas não é só por causa da roupa. Nesse processo, ele entende quem ele é um pouco melhor, né? Consegue ter mais ferramentas, se apodera no sentido de... existe uma coisa que a gente conversa, que é a indústria da moda como um todo, ela não foi feita para fazer a gente se sentir bem. É uma coisa que quase ninguém conta, né? Todo mundo acha que, nossa, é para pertencer, mas não é. É para afastar, na verdade. Os padrões estéticos são criados para excluir. E a partir do momento que você entende como é que esse universo funciona, quais são os códigos que você precisa entender e usar, e se apodera deles, primeiro, a sua confiança aumenta muito. E aí você sabe que tem alguém que te diz que está certo e você vai e confia nessa informação. E a coisa se retroalimenta, porque você passa a receber muitos feedbacks. Como você está atento também para isso, você passa a receber e a pedir feedbacks a respeito da sua imagem, né? E aí você ganha elogios. E a coisa vai indo num fluxo que a pessoa com certeza se torna muito, muito mais confiante, e aí isso vai para todas as áreas da vida. Então, você consegue... eu já vi clientes meus que começaram o processo e mudaram de relacionamento, porque entenderam que o relacionamento não estava positivo, então conquistaram uma outra pessoa depois de passar pelo processo de consultoria de imagem. Claro que não vou atribuir isso às roupas em si, mas todo o processo de autoconhecimento que ele teve, olhando para esse lugar que é o se vestir. Isso que é o escolher aquilo que você vai passar para o mundo. De certa maneira, isso você está dizendo que, assim,
Se você não se cuida, você entra num ciclo vicioso negativo, uma espiral descendente. E o contrário também acontece. E aí, pô, você vai se sentindo, você tem aquela, pô, tô bem vestido, tô me sentindo bem, e aí vai resgatando uma autoestima, e de certa maneira isso vai trazendo quase um efeito cascata que vai se espalhando por outras áreas da vida. Estou correto nesse raciocínio? Exatamente, é perfeito esse raciocínio, né? A maioria das vezes, quando a gente não está presente para a importância desse cuidado, a gente espera estar num dia bom para se vestir bem. Então, a gente até tem um senso comum, né? Você chega bem vestido ou arrumado no seu trabalho ou no ambiente, as pessoas, nossa, tá feliz, ou viu um passarinho verde, sei lá, falam alguma coisa a respeito disso. Mas eu costumo colocar que a gente pode usar isso quase como um antídoto, sabe? O dia que você não tá bem, aí é que você vai se arrumar mais. Por quê? Porque cada vez que você se olhar no espelho, você vai ter um reflexo de não, eu tô bem, eu tô bonito, eu sei o que eu tô vestindo, eu gosto disso, gosto dessa imagem. E provavelmente vai ter feedbacks externos também dessa imagem. Isso vai trazer... Claro que a gente não deve só se guiar pela opinião do outro, mas é muito importante no nosso processo de construção de estima. Então, isso vai fazer com que você amplie e crie mesmo daí esse ciclo virtuoso e deixe aquele ciclo vicioso de lado, né? Do tipo, não tô bem, então eu me visto pior, e aí as coisas vão piorando mais ainda. Você vai ter feedbacks negativos ou não vai ter, né? Deixa eu conectar isso com um conhecimento bacana sobre a fisiologia e a anatomia cerebral, relacionando isso com comportamentos. A verdade é que todos nós somos viciados em emoções. Os nossos neuroreceptores, nós temos uma farmacinha aqui dentro, que é regida pelo nosso hipotálamo, que o nosso cérebro está sempre estimulando a produção de hormônios diversos, seja dopamina, serotonina, endorfinas, ocitocina, vasopressina, dopamina, cortisol, adrenalina, que são hormônios que têm funções diversas. E eu não vou dar uma aula sobre hormônios, mas o que eu quero dizer é que, assim, se você tem um vício emocional, a tendência é que você procure o teu corpo, como é que funciona? Vamos comparar isso com um drogado um viciado em cocaína. O que é o estado motivado no sentido físico da coisa? É quando o teu corpo te impele a ter determinada ação para obter aquela química. Então, por que o viciado ele tem a compulsão de drogas? Porque ele tem uma quantidade de dopamina muito grande que é jogada e ativado pela cocaína, e o nosso corpo ele não tem essa capacidade de absorver tudo aquilo. O que o nosso corpo, que é uma máquina muito inteligente, para manter o equilíbrio ele faz? Ele desativa esses neuroreceptores cerebrais. Então, por que o viciado ele vai ficando cada vez mais viciado e tendo que ingerir cada vez cargas maiores dessa química para obter a mesma sensação? Porque, vamos lá, você tem uma série de neurotransmissores e a primeira vez que ele usa cara, que maravilhoso. Aí ele vai usando e vai jogando, e o teu corpo vai desligando aqueles neuroreceptores. Então, para você obter a mesma sensação, ele tem que jogar cada vez mais droga naquele corpo. Cada vez mais química naquele corpo para ter a mesma sensação. E isso vale para qualquer coisa. Então, o cara que é viciado em briga, casais que são viciados em briga, o corpo em pele, ele está tão viciado em obter esse cortisol, que é o hormônio do estresse, e a adrenalina, que é o hormônio esse que te impele a ter uma ação, em se defender, que para obter, muitos canais vão entrando em círculos viciosos. E a mesma coisa acontece, por exemplo, a terapia de sorriso. É muito comum que você jogue muita ocitocina e endorfina quando você ri, e aí aquilo vai te pedindo cada vez mais. E com a roupa, ou similarmente com a atividade física, é a mesma situação. Eu percebo isso porque, lógico, a tua autoestima vai ficando melhor. Então, muitas vezes você espera, não, eu vou estar bem para me vestir. Como tu colocou, não, eu vou me vestir bem porque aí eu vou alterar o meu padrão químico cerebral, vou me sentir melhor e isso tem uma consequência para outras áreas da vida. Esse é um dos fatores que influenciam, por exemplo, em atividade física. A pessoa, não, hoje eu não estou afim de... Não, é o contrário, o movimento, você tem que entender que tudo que é desconfortável, a gente tende a ficar sem agir. Então, eu só queria conectar, trazer uma razão, porque para a nossa plateia entender que isso... não é roupa. Não é roupa que a gente está falando. A gente está falando que isso tem um impacto
cerebral, a nível químico, a nível hormonal no seu corpo. E se você negligencia essa área, fatalmente você vai negligenciar outras áreas da tua vida. Até, desculpa essa pequena palestra aqui, Tayana, mas é porque eu acho bacana conectar os conhecimentos para as pessoas entenderem o quanto que isso é relevante. E falando disso, Tayana, como é que é essa questão na vida da mulherada que vive numa correria, tem que dar conta de 1001 projetos. Às vezes ela tem uma carga profissional, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é mulher, ela é namorada, esposa, e dá muito trabalho, toma muito tempo esse cuidar de imagem, porque assim, cara, nesse aspecto eu falo, graças a Deus eu sou homem, porque eu não tenho que me maquiar, a vestimenta, a indumentária masculina, não é que ela é, digamos assim, ela tem vários pontos que têm que ser observados, mas ela é muito mais simples. Ela tem menos adereços, eu não tenho que cuidar do cabelo, fazer, e principalmente um homem não está nem aí, se ele está usando a 10ª vez que eu uso essa camisa, não se importa tanto, mas toma muito tempo, ou dá para fazer isso de uma maneira um pouco mais simples? Dá para fazer de uma maneira mais simples, mas vou voltar só na sua conexão, que eu achei perfeita a ideia de juntar, porque é por isso que a gente está junto aqui, né? Senão Isso. aí a gente une as duas ideias. Realmente a parte fisiológica, eu não tenho esse conhecimento que você tem, mas com certeza, fisiologicamente, a gente tem a mudança de estado emocional com as roupas e com as cores. A gente pode falar um pouquinho mais de cor daqui a pouco, depois desse processo que a gente vai falar do tornar mais simples, né? Para a maioria das pessoas é complexo mesmo, né? Então, no começo a pessoa fala, agora vai vir mais uma obrigação, eu já tenho milhares e milhares de projetos, eu vou ter mais um problema, porque agora eu vou ter que cuidar da minha imagem, daquilo que ela comunica. A ideia, na verdade, é que você torne mesmo esse processo mais simples, pensando uma vez neste processo. Então, eu costumo dizer que a gente se veste todo dia quase que inconscientemente, né? A gente compra, na maior parte das vezes, por um impulso que a gente não tem clareza de qual impulso que é esse. Basicamente, a gente compra por 3 fatores: fator de prazer, fator de status ou fator de segurança. A maioria das pessoas não consegue saber por que ela está comprando, ela só vai lá e compra. Às vezes deixa muita coisa acumulada no armário e não usa. E aí aquele armário lotado reforça nela a sensação de que ela não sabe se vestir. Porque toda vez que ela abre o armário e ela olha aquele mundo de coisas e ela não sabe nem combinar, ou tem muita coisa que não serve, ela fala, cara, eu não sei me vestir. Então, pode sim virar um processo muito mais simples. Tem algumas estratégias que a gente usa no processo de consultoria que qualquer um que está assistindo pode usar. O primeiro deles é fazer uma grande limpa no armário. E é assim, sem dó, sabe? Do tipo, realmente tirar do seu armário aquilo que não serve, que é de outro corpo, que é de outra época, aquilo que está mais ou menos bom, que você não usaria em uma situação profissional, né? E focando na carreira. Tirar e as roupas para as mães que estão voltando, né, da gestação, as roupas que não servem mais, tirar elas. E aí você pode tomar 2 decisões nesse momento de limpeza. Uma decisão é doar, vender, e a outra decisão é guardar para uma segunda revisão, se você acha que você vai voltar para o corpo e tudo mais, tranquilo. Mas tirar do armário, desentulhar. Por quê? Por quê? É muito mais fácil quando você tem menos. Primeiro que torna o processo muito mais criativo. E quando você tem menos, só que esse menos é o correto, você sabe que ele está certo, você toma menos decisões. A gente tem fisiologicamente, agora sou eu, mas depois você completa, né? A gente pode ter estafa decisória ao longo do nosso dia, né? Então, tirar do processo de decidir tudo que você vai usar e como você vai usar é muito melhor, economiza muito tempo. Então, fazer uma limpa vai te ajudar. E assim, muitas clientes enlouquecem nesse momento e falam assim, o que eu vou vestir? Aí dá um tempo, dá uma semana e fala, nossa, você não acredita? Ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil se vestir porque tem aquele número X de peças e eu já sei que elas estão corretas, que elas servem, então eu vou lá e tá tudo bem. Então, fazer uma limpeza é um processo para tornar mais fácil.
Conhecer um pouco mais sobre o seu biotipo, seu estilo, é outro processo que pode tornar mais fácil. Isso dá para a gente conhecer através do processo de consultoria, mas tem bastante conteúdo também na internet falando sobre isso. Dá para entender um pouquinho mais sobre você se você buscar essa informação. Entender que... O que elas buscariam na internet, por exemplo? Digitaria no Google o quê? Podem procurar sobre estilos. A gente tem 7 estilos, são 7 estilos universais. Todo mundo tem um estilo. E ele parte do princípio da sua repetição de escolhas. Então, se você toma decisões de comprar sempre roupas confortáveis, que não limitam os movimentos, provavelmente você está dentro de um dos estilos. Então, a gente define isso baseado no processo de escolha das pessoas. Então, o estilo é um ponto que elas podem procurar, né? Descobrir qual é o meu estilo. E outro ponto é entender um pouquinho mais sobre o biotipo. Ter clareza também sobre uma questão que eu sempre falo. Às vezes a gente fica tentando servir em algumas marcas. A gente tem uma marca ideal, X, Y, que a gente fala, nossa, eu super queria vestir. Mas as marcas como um todo, elas escolhem os clientes delas, né? Pelo padrão físico que elas desenham as roupas. Então, não brigar com as marcas que te servem, sabe? E buscar marcas que te servem e repetir esse padrão. Não tem problema você usar as marcas que te servem e não ficar tentando caber naquelas que não te servem, sabe? É muito mais um olhar de liberdade. Eu vou escolher investir o meu dinheiro em uma marca que está querendo trabalhar comigo. Então, essa liberdade é legal também delas entenderem e terem aí no dia a dia delas. Outro processo que pode ajudar muito a facilitar isso é definir um pouco qual é a comunicação que ela vai ter, principalmente no ambiente profissional, né? Se a gente estiver falando de profissionais que estão aqui e precisam passar credibilidade, vai ter um tipo de comunicação específica. Então, ela vai precisar de roupas ligadas a esse universo de mais de escritório. Então, ela precisa ter esses elementos no visual dela. Então, trazer isso e esse olhar para tudo aquilo que ela for comprar. Para ela não ter que ficar dividindo a roupa em roupa de trabalho, a roupa de sair, enfim. Outro ponto, deixar essa decisão do que vestir para uma vez só. Uma estratégia que a gente usa no processo de consultoria é fotografar aquilo que você vai usar. Então, a gente pega um dia, no mesmo dia que a gente faz essa limpa no armário, a gente pega e fotografa tudo que combina e deixa guardado no celular, porque hoje em dia a gente está o tempo todo com o nosso celular. E aí a gente pega e utiliza essas roupas no dia a dia. Como é que ela faz isso na prática? Colocaria as roupas em cima da cama e vai montando os looks e vai fotografando? Aproveita um dia, né? Tira um dia para isso, um momento para isso, e aí a gente precisa reservar um bom tempo. Pode até ser feito em 2 etapas, né? Tipo, limpa num dia e fotografa no outro. Põe tudo lá. Sapato, roupa, acessório. Põe mesmo e fala, isso eu uso com isso. Mas será que combina com essa peça? Testa. Ficou bom? Vai para frente do espelho e fotografa. E mantém esse arquivo no celular. Parece bobo, mas isso te economiza bastante no dia a dia. Porque você já testou aquele visual, você sabe que aquilo está pronto. E aí você só repete no dia a dia aquela fórmula que deu certo. Você falou um pouquinho de repetir, né? Hoje em dia, a gente tem alguns movimentos de entendimento de tendência, moda e até mesmo de consumo sustentável que já não trazem isso como um grande erro de moda, né? Hoje a gente tem muita gente falando sobre minimalismo, ter menos e usar mais as coisas que a gente tem. Então, se for um problema para a pessoa ter uma quantidade muito grande de peças e ela se perder nesse processo, não tem nenhum problema ter um armário menor, com peças mais básicas e que ela brinque um pouquinho ali com acessórios, com cor de maquiagem. E ela vai e ela investe e ela assume que aquele é o estilo e a identidade visual dela, com menos opções de roupa mesmo, mas que tornam o dia a dia dela muito mais fácil e mais funcional na hora de se vestir. Legal, importante, dicas práticas aí que podem vir a facilitar. E nessa hora, assim, espanta a mim que muitas vezes assim, o ser humano, eu digo não, né? Estudos apontam que não há esforço que o teu corpo, a tua mente não faça para evitar que você faça um esforço. Por que isso?
vamos supor, se você não está enxergando ali uma recompensa imediata num comportamento, em uma atitude que você vai fazer, o teu corpo ele vai tender a evitar, a te sabotar, a evitar que você faça isso. Porque nós, por uma questão de preservação, de evolução de espécie, nós tendemos a ficar parados, a ficar na zona de conforto, porque o ser humano lá atrás, ele não sabia quando é que ele ia fazer a próxima refeição, então, entendeu? Vou comer, vou ficar parado. O que eu quero dizer com isso? Que é contraintuitivo você sair e tomar uma atitude dessa assim, ai meu Deus do céu, vou perder um tempão para fazer isso, vou gastar uma tarde, um sábado inteiro arrumando meu armário e montando esses looks, experimentando isso. E a pessoa depois ela não consegue enxergar, ou ela até enxerga, mas ela não consegue vencer essa inércia de tomar essa atitude, e depois ela fica horas para escolher uma peça de roupa para ir para o trabalho. Fica 50 minutos olhando o armário, revirando tudo, bagunçando tudo, e isso é algo muito forte. Então é uma dica bem prática e ficou muito legal. Que bom que tu compartilhou isso com a gente. Como esse tempo está diluído no dia a dia da pessoa, ela não consegue enxergar o tanto de tempo que ela gasta nesse processo, né? E a ideia é mesmo trazer para o consciente, tomar o máximo de decisões possíveis a respeito do se vestir de uma vez. E aí depois no dia a dia isso se torna mais funcional. Quando eu pego alguém que está muito para atender, para aconselhar, enfim, alguém que está muito resistente, a gente faz testes, sabe? Assim, do tipo, beleza, você não está acreditando, então vamos fazer o seguinte, vamos montar só de uma semana. Nem precisa fazer a limpa no seu armário, pega aí as roupas de uma semana e vamos fotografar. Você vai perder menos tempo, né? Vai gastar menos tempo nesse processo. E depois você vai contabilizar no final da semana quanto tempo você economizou no dia a dia de se vestir. E aí a pessoa mesmo consegue perceber que realmente tem um ganho lá no final. E que aí, provavelmente, como ela pensou mais naquele visual, ela já teve feedbacks ao longo da semana e a autoestima dela já foi alimentada. Então, ela vai no desafio, ela vai bem. Depois ela topa fazer essa limpa toda aí que eu propus no armário. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Ainda não vamos entrar na questão das mulheres grávidas, transformações corporais. Antes, eu quero vir um passo antes da gente entrar nessa seara aí. Em termos de comunicação, de imagem, de construção dessa personagem que respeita a sua identidade, mas é a personagem profissional. Dentre os papéis que a gente está trabalhando, um deles é o do profissional, e como tu bem colocaste, isso é essencial. Eu tenho convicção disso, deve ter estudos científicos que apontam isso aí, que um profissional que se veste bem, isso todo mundo já presenciou. O cara que é bom de marketing pessoal, ele trabalha menos, mas ganha mais, muitas vezes, do que outras pessoas que trabalham mais, o carregador de piano, e, cara, tem um ótimo produto, um ótimo conteúdo, mas não sabe se vender. Normalmente ele acaba se sentindo mal por isso. Mas quais são as dicas para você conhecer essa identidade, para como se alinhar e entender, cara, o meu estilo é esse, é por aqui, eu tenho que caminhar nesse sentido, ou não. O meu trabalho exige um estilo que é contrário ao meu, como é que você concilia? Eu sou um cara super largadão, mas eu gosto de palco, gosto de palestrar e isso me transmite pouca autoridade em relação à audiência. Como é que concilia isso aí? A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que existem alguns aspectos para observar. Então, o primeiro deles é o que as peças podem comunicar mesmo. Então, a gente, quando vai dividir aí o mundo das roupas e da comunicação, a gente divide em formal e informal. Formal seria tudo aquilo que está mais ligado ao universo do trabalho, mais ligado à proatividade, a ter resultados. E informal é tudo aquilo que vai para o universo do lazer. Então, no formal, toda vez que a gente for pensar em peças formais, roupas formais, a gente vai pensar em linhas mais retas. Inclusive, nesse ponto, tem uma questão até da construção social. As coisas mais masculinas, elas são mais formais. Por isso que, muitas vezes, para se tornar mais sério, ter mais credibilidade, a mulher empresta coisas do guarda-roupa masculino, como blazer, e por aí vai, né? A camisa. Então, exato. Então, tudo que está mais ligado à rigidez, à questão das linhas mais retas, as cores mais escuras,
os tecidos, as padronagens mais pesadas, tudo que é bem organizado visualmente, né? Vamos pensar aí nos ternos mesmo, nos terninhos, é tudo muito organizado. Então, isso é formal, vai lá nesse universo. E o informal é aquilo que está no dia a dia, que está no lúdico, é o colorido, são as cores festivas, são as linhas mais curvas, que você não tem tanto controle. Então, isso está no informal. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é de que lado que ela está mais, né? Se ela está comunicando mais formalidade ou mais informalidade. Isso olhando ali mesmo para as peças que ela já tem, porque ela já escolheu. Outro ponto que é importante é ela entender o contexto que ela está. Então, todas as profissões que a gente, principalmente as que são mais clássicas, né? Hoje no mundo digital, a gente tem profissões que não existiam e aí a gente tem a liberdade de criar qual é o padrão visual daquela profissão, né? Mas as profissões, de uma maneira geral, elas têm as pessoas têm em mente aquilo que aquela profissão deve ou não transmitir. Então, vamos pegar um exemplo prático que é mais fácil, né? Um advogado. O advogado deve transmitir segurança, deve transmitir credibilidade, ele deve transmitir, se ele está numa área de público, por exemplo, na previdência privada, numa área que ele tem contato com as pessoas, ele também não pode ser tão distante. Se ele estiver numa área de segurança, por exemplo, governamental, ele precisa, ou até criminal, ele precisa realmente afastar as pessoas. Então, ele pode trazer todos esses elementos dentro da roupa dele. Então, vamos pegar aí, vamos separar os elementos para as pessoas entenderem. Na hora de aproximar as pessoas, o que eu usaria? Eu usaria, por exemplo, cores um pouco mais quentes. Então, eu vou lá para a cartela de cores e eu escolho as cores que são mais para o vermelho, para o rosa, para o amarelo. Isso na roupa formal mesmo, tá? Numa camisa. Pronto, eu tenho um ponto de conexão com as pessoas. E o resto todo eu trago pro formal que a profissão pede. Então, eu vou lá, eu uso o terno, eu uso a gravata, enfim. Eu uso o padrão ali que aquela profissão me diz. Então, é importante observar esse contexto. Não adianta nada você ser uma pessoa super... uma coisa fácil de você entender contexto, né? Todos nós concordamos que uma pessoa de terno é uma pessoa bem vestida. Garanto que todo mundo que está assistindo a gente vai concordar também. Mas se uma pessoa de terno for para a praia, ela está errada. Claro. Então, é isso que a gente pensa em contexto. Então, primeiro você olha o seu contexto. Se você for uma pessoa super despojada, mas está num contexto muito formal, você vai precisar fazer algumas adaptações de estilo. E aí, assim, a gente fala de subir volume e descer volume. Então, você pega o seu estilo pessoal, o seu gosto pessoal, e desce um pouquinho o volume dele e sobe um pouco o volume do contexto que você tá. Na prática, o que seria isso? Você insere algumas coisas, por exemplo, tecidos mais confortáveis. Hoje a gente tem bastante modelagem de roupa que é bastante profissional. Então, a gente tem blazer de moletom. Então, a gente tem os dois mundos juntos, entendeu? É confortável, mas é um blazer. Comunica aquilo que você precisa comunicar. Tá no universo do formal. Então, você faz a junção dos dois universos para comunicar aquilo que você precisa. Esse é um ponto importante de observar, o contexto. E aí, o último ponto, e aí não o último ponto, porque ele é menos importante, né? É o seu estilo mesmo pessoal. Tentar entender por que você faz as escolhas que você faz e aí você dominá-las, entendeu? Todos os estilos, eles têm uma coisa positiva e uma coisa negativa. Cada um deles você vai conseguir projetar uma imagem, por exemplo, o estilo despojado. Ele é uma pessoa que projeta uma imagem de uma pessoa ágil, é uma pessoa fácil de se comunicar com ele, mas ele vai projetar uma imagem de maturidade, por exemplo, talvez até de despreparo. Então, se você ajustar só essa parte da comunicação, trouxer alguns elementos mais sérios para o seu visual, você consegue equilibrar. Então, a ideia é olhar para esses elementos que são importantes e combinar eles para que você consiga ter aí um resultado final de uma imagem profissional, bacana, mas não perder a sua identidade. Tayana, fala para a gente um pouquinho sobre as cores aí, porque a gente percebe isso no dia a dia e eu tenho algum conhecimento que o branco e o azul claro, ele transmitem paz e segurança. Paredes vermelhas, eles
ativam regiões cerebrais que são associadas a sangue, a alarme, então a pessoa tende a ir mais rápido. Então, dica aí para quem é dono de restaurante, quer que a pessoa coma rápido, pinta uma parede de vermelho. E também não assenta, uma dica para quem está em casa, eu sei que, por exemplo, se pintar uma parede de vermelho no seu quarto, normalmente é um ambiente que você não vai se sentir nada bem, porque ele remete à sexualidade, à sensualidade, mas também ele causa um desconforto, e isso tem aspectos inconscientes que são trabalhados aí, imagino eu. Sim, as cores, elas são responsáveis por uma área muito grande da nossa comunicação não verbal. E elas afetam tanto a nossa fisiologia, então quando a gente está usando... Existem pesquisas que foram feitas, por exemplo, com cegos, que não estão enxergando a cor, mas cada cor tem uma vibração. E aí o cego entra, por exemplo, numa sala vermelha, e ele sente mais calor, mesmo a temperatura estando a mesma, porque é uma pesquisa, né, um estudo. E ele entra numa sala azul e ele sente uma temperatura mais amena. Então, as cores agem no nosso cérebro fisiologicamente e a gente tem sensações e reações fisiológicas a elas. E elas também podem afetar o nosso humor, né? Você falou de algumas aí, né? Você falou da vermelha. Eu posso passar pelas principais e as que traduzem mais credibilidade, que eu acho que é uma coisa bacana da nossa audiência aqui saber. Então, vamos passar pelos clássicos, né? Você falou do vermelho. O vermelho é uma cor que transmite muito poder, mas ela está ligada à área da virilidade. Então, quando você olha uma cor vermelha, ela tá, tanto pelo que ela provoca, né? Ela aumenta o fluxo sanguíneo nosso, quanto pelo que a gente construiu como sociedade. Quando você olha para uma cor vermelha, você remete à sensualidade, virilidade, poder, agressividade. Então, é uma cor legal de você ter no seu visual toda vez que você precisar estar num momento em que você precisa mesmo se impor um pouco mais, né? Então, para uma mulher, por exemplo, que está num momento em que ela precisa ser mais ouvida, ou ela precisa se colocar, vale a pena trazer um elemento vermelho. Ela não precisa estar com a roupa inteira vermelha, não. Mas a gente tem recursos aí, por exemplo, as unhas vermelhas, o batom vermelho. Então, isso vai ajudar ela a transmitir um pouco essa segurança. É uma cor que mostra segurança, né? Uma pessoa que está vestida de vermelho não é uma pessoa que quis passar despercebida. Então, ela é uma pessoa segura. Falando um pouquinho do preto, que é uma cor muito usada no universo dos negócios, né? Ela é uma cor que transmite nobreza. Ela imprime a ideia de nobreza e de status, de único. Então, todo mundo usa preto buscando esse objetivo, né? De se destacar, de levar ali a sua comunicação para o poder e tudo mais. O ponto negativo do preto é que ele pode afastar. Então, se você já é alguém que tem uma personalidade mais austera, ou alguém que já tem uma postura mais distante, se você se veste inteiro de preto, e às vezes até se você é muito alta, já tive casos de pessoas que são altas, grandes, e se vestem de preto, e acabam afastando as pessoas e não conseguem entender. Aí o que a gente faz como antídoto é diminuir o preto, cortar um pouco, contrastando com outras cores. Então, esse é o aspecto negativo, é afastar. Porém, se você quiser realmente criar um bloqueio, então, vou ter uma reunião difícil, vou ter uma reunião que eu já sei que a outra pessoa do lado da reunião vai tentar se impor, vale usar essa cor como recurso para um momento como esse, por exemplo. Vamos falar do azul, que é uma cor legal também no universo dos negócios, né? É uma cor que transmite bastante segurança, credibilidade. E aí, dependendo da cartela, se a gente estiver falando dos azuis lá para o marinho, dos azuis mais profundos, ela vai mais para essa comunicação da segurança e tal. Tanto é que a gente vê companhia aérea, uniforme de escola, uniforme de até mesmo militar, né, das polícias, eles têm esse elemento de azul, porque é uma cor que transmite tranquilidade, mas ao mesmo tempo segurança. Então é uma cor super legal de usar, ela dificilmente passa essa imagem mais distante, é uma cor bem bacana para ter aí no guarda-roupa de trabalho e usar aí como coringa, sempre que quiser passar credibilidade e tal. Único ponto, como ela é usada muitas vezes nesses uniformes e tal, tentar não escolher modelagens muito antigas, para não ficar com aquele visual antigo mesmo, defasado. Então, se você for usar o azul marinho,
usa em modelagens mais atuais, que aí você fica aí com as duas comunicações ajustadas. O branco, que é você falou de paz, mas o branco também traduz credibilidade e honestidade. Então, alguém que está de branco é alguém que não tem nada para esconder, é alguém que não se sujou. Ele também transmite nobreza, porque quem está de branco não, entre aspas, né? Os nobres que usavam branco, ele não precisava trabalhar, tinha alguém que trabalhava por ele. Então, quando você está de branco, você não vai se sujar, você não faz um trabalho pesado. Então, você tem a questão aí do branco trazendo credibilidade. É uma cor super legal em processo de negociação, porque você mostra que você está limpo para aquela negociação, está honesto, está aberto. Se você combinar com o preto, ela pode ser uma combinação bastante interessante. Não é à toa que o famoso terno, camisa branca, ele é muito usado, porque aí você tem um elemento de credibilidade com um elemento de poder. Então, é uma cor bacana para ter no armário. Acho que a gente passou pelas mais... e tem o marrom também. O marrom é uma cor que as pessoas não gostam tanto, né? A gente tem pesquisas de opinião sobre as cores e o marrom é sempre o último e as pessoas não gostam do marrom. Mas ele é muito legal para transmitir a área de intelectualidade, para mostrar conservadorismo, para mostrar que você está de acordo com os padrões. Então, quem está numa área muito formal, né? A gente falou de direito, mas tem outras áreas formais aí que precisam desse respaldo. É legal ter. Você não precisa também, de novo, estar com uma roupa inteira marrom. Mas ter esses elementos no sapato, de repente até ampliar isso para bolsa, as coisas que te cercam ali no dia a dia. Isso é um pouquinho da comunicação das cores. Como é que é construído esse coisa do que a cor passa, né? Tem a parte fisiológica, né? E cada uma delas age em um lugar do cérebro, por isso que provoca essas reações. E tem a parte da construção social. Então, por exemplo, se a gente for falar do rosa, o rosa, quando a gente vai ver lá na essência dele, ele não mexe com nenhuma área focada na afetividade, na feminilidade, mas socialmente a gente construiu a ideia do rosa como algo lúdico, infantil, feminino. Então, tem muita mulher poderosa que não usa rosa de jeito nenhum, porque não quer estar ligada a essa imagem. E aí vem de novo aquela ideia que eu te falei que muitas vezes o poderoso, o de credibilidade, ele é mais masculino. Quando a gente está no processo com mulheres poderosas, eu busco colocar esse elemento de feminilidade e mostrar para ela que existem muitos tons, existe a possibilidade de usar isso sem parecer a menininha lá da infância e tudo mais. Às vezes não dá mesmo, e a mulher tem um bloqueio com essa cor. Mas tudo bem, é uma cor bacana para transmitir a questão da afetividade, para aproximar as pessoas. Inclusive, muitos homens usam com esse recurso para conseguir aproximar, para dar uma suavizada ali no visual. Legal. Pô, muito, muito, muito rico, assim, é um papo que envolve, né, porque são coisas do dia a dia que trazem resultados quase que instantâneos e muitas vezes, por desconhecimento, a gente vai, como quase tudo na vida, né, a gente vai aprendendo intuitivamente. E se você tem sorte, você desenvolveu ou passou por um processo de aprendizado que te ajudou, mas é uma informação mais técnica que pode ajudar bastante nisso aí. E, Ana, me fala um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho para um dos objetivos do Congresso, que é essa mulher que ela está passando por esse processo de maternagem. Ela engravidou, ela tinha às vezes, se temos, por exemplo, a minha esposa, ela trabalhou a vida inteira em banco. Ela é uma mulher super sensual, super bonita, então sempre conseguiu conciliar muito bem. Eu sempre reparei, usava uns tons de vermelho com preto, terninhos com alguns tons nas camisas, talvez até assim, muito possivelmente inconscientemente, mas graças a Deus ela tinha essa capacidade. Mas aí ela entrou nesse período, engravidou. Estou com um bebê de 70 dias hoje e efetivamente ocorreu uma desconstrução da identidade dela. Ela nem sabe ao certo se ela quer voltar para o setor do mercado financeiro. O que ela tem certeza hoje é que ela quer curtir a maternidade dela,
e também quer ajudar outras pessoas. Então, o Conamp é uma consequência disso aí. Mas eu também percebo, e ela também percebe, que existe uma carência, porque tinha uma parte muito forte da identidade, da potência dela, que estava associada ao trabalho. Não só pelos ganhos financeiros, não apenas porque ela tinha o dinheiro dela, a independência dela, e não a independência daquele sentido negativo, não, eu tenho minhas coisas, você cuida das coisas, e eu cuido das minhas coisas, e não juntamos nunca. Não, mas é um gerador de potência, e que ela teve uma perda disso aí. E também percebo, como tu bem colocaste, a gente trabalha, a gente tem um conhecimento hormonal, essa questão dos processos mentais, então a gente conversa muito sobre isso para que ela não caia nessa questão. Mas é muito comum quando ela não querer se maquiar, não querer se arrumar, se bobear, fica o dia inteiro de pijama em cima da cama, eu chego em casa, então como é que... Vamos extrapolar, assim, ela vai ficar até brava comigo que eu estou usando o nome dela. Foi mal, amor, mas... Como é o nome dela? Pamela. Pamela, tá tudo bem. Mas ampliando essa questão para o processo do... que é algo realmente, porque sim, as prioridades mudam, tem uma organização fisiológica, neurológica, hormonal toda para preservar uma vida, e sim, existe uma reconstrução, e se a mulher muitas vezes ela se afasta durante um longo período e não tem essa conexão muito forte com o propósito que ela está fazendo, é muito difícil ela resgatar, porque ela aí entram sim questões de vícios hormonais, moléculas de emoção, ela se desacostumou e muitas vezes esse processo ele dura anos. O bebê cresceu e ela se deixou ficar secundarizado. Como é que ocorre essa questão e quanto que essa questão da roupa, da vestimenta, das cores pode ajudar nesse resgate dessa identidade ou nessa reconstrução mesmo de uma maneira mais harmônica? Ótimo. Bom, antes mesmo do bebê nascer, já começa o processo de desconstrução da identidade dela com relação ao que ela veste. Eu já atendi algumas gestantes e algumas mulheres que o bebê já tinha nascido e ainda não se encontravam no guarda-roupa. Então, vamos voltar e vamos falar do processo de gestação. Já no processo de gestação, a mulher normalmente começa a tomar algumas decisões que já coloca ela em segundo plano, né? Então, o corpo começa a mudar e aí ela começa, às vezes, não usar mais aquilo que faz parte da identidade dela, e ela usa o que dão, o que serve, enfim, ela vai deixando isso de lado. E às vezes com uma desculpa até de, mas a gravidez dura tão pouco, vai passar muito rápido. E aí eu queria trazer um ponto, eu não quero colocar mais regras nesse momento, que já é um momento bastante complexo para a mulher, mas é um ponto de atenção de cuidar desse aspecto ainda na gestação, né? Usar roupas que te representem, que traga um pouco da sua identidade, já que tem tanta coisa mudando, é legal você manter um pouco da sua identidade. E se você estiver aqui trocando, se você estiver aqui doando as suas peças, entenda que é um processo. E não é tão pouco tempo assim, né? A gestação são 9 meses, né? Então, o primeiro ponto é aí, né? No processo da desconstrução da identidade dela na gestação. Ela vira uma casa, né? Um abrigo para esse bebê. E aí, daqui a pouco o bebê nasce e ela vira um alimento e ela se perde completamente. Então, e realmente é muito difícil manter uma rotina de cuidados, né? O que eu diria para a mulher que está vivendo esse momento? Entender que pode funcionar como antídoto, porque eu sei que a maior parte das mulheres se sente mal por não estar conseguindo. Eu tenho relatos de mulheres que não conseguem pentear o cabelo, porque passam o dia na função, principalmente ali no começo, né? Na função de amamentar e cuidar, e não conseguem ter um básico do cuidado pessoal. Aí vem eu, consultora de imagem, querer dizer para ela que ela precisa olhar para a imagem como um todo. Não é isso. Não, de jeito nenhum. Eu acho que assim, o Conamp está abordando isso de uma maneira bem própria, né? Existe sim uma questão de percepção e de você mobilizar muitas vezes as estruturas que estão ao teu redor, as pessoas, para que a gente consiga. Justamente esse é um dos objetivos do Congresso. Você conseguir mobilizar, trazer conhecimentos, porque muitas vezes ela fala, não, meu marido não ajuda, mas ela nunca tentou. Ela não sabe como abordar a comunicação. Então, muitas vezes ela não tem tempo, também o marido não ajuda, mas ela já tem um modelo pré-concebido que não, é minha função ser isso e, paciência.
na maioria das vezes ela enxerga esses processos como egoísmo, né? Ah, não, eu não vou tirar um tempo para isso porque eu vou estar tirando um tempo do cuidado com o filho. Então, eu queria trazer uma reflexão de que, na verdade, não é egoísmo, é você conseguir se manter como pessoa, né? Manter a sua identidade e conseguir, aí, estando melhor como pessoa, você consegue exercer os seus papéis e as suas funções muito melhor. Então, para facilitar para uma mãe, né? Uma mãe que, se você ainda está gestante, teve a sorte de estar aqui no congresso, cuida desse processo na gestação, né? Mantenha o seu guarda-roupa, mesmo que você tenha poucas peças, mantenha um guarda-roupa com o qual você se identifica, né? A gente costuma falar, as gestantes escolhem bastante a roupa pelo conforto. Mas existem mais. A gente não tem só o conforto físico, a gente não se veste só pelo conforto físico quando a gente está falando. Tem o conforto emocional e o conforto estético. O conforto emocional é aquilo que você se veste, se sente bem com aquilo, se sente representado, né? Faz parte de quem você é. E o conforto estético é você olha para aquilo e vê que aquilo é bonito. Então, eu sei que a indústria não ajuda. Porque quando a gente vai buscar enxoval de gestante, enxoval de pós-parto, é tudo muito, muito clarinho, muito uma cor cinza. Se você puder trazer o seu olhar para manter cores vibrantes, cores alegres no seu visual, principalmente na escolha dessas peças que você vai usar por muito tempo, até mesmo no pijama, se você for passar mais tempo de pijama, escolhe pijamas que de alguma forma te representam. Se você é uma mulher sexy, guarde um tempo no processo de enxoval e compre roupas para depois que te representam, que fazem parte desse elemento sexy. Muitas vezes a gente terceiriza essa função, né? Deixa que as pessoas escolham e elas vão na loja e veem só o que vai servir e não estão preocupadas com o seu estilo. Então, na hora de fazer o enxoval, faça o seu também com um pouco mais do que te representa. Isso vai te ajudar no processo de manter um pouco mais da sua identidade ali nesse período. E no pós, realmente é bastante desafiador manter a identidade, né? Eu atendi clientes que mudaram completamente de visual. Algumas delas passaram por uma reação, elas se vestiam de um jeito leve, fluido, usavam cores, usavam tecidos levinhos. E no momento, no pós-parto, quiseram usar cores mais pesadas, quiseram usar estruturas mais rígidas, porque elas se sentiam tão inseguras no processo de maternagem, elas se sentiam tão despreparadas que isso trazia segurança para elas. Então, é bem confuso esse processo no momento pós. Então, realmente, não é o momento de você tomar muitas decisões a respeito do seu guarda-roupa. Se você puder tomar antes, é melhor. Uma coisa que eu diria, eu já falei de tirar, né, tudo do guarda-roupa que não serve, mas é fundamental nesse momento não manter no seu guarda-roupa as peças que são de antes da sua gestação, porque elas exercem uma pressão muito grande nessa mulher, né? Toda vez que você abre o seu guarda-roupa, você fala, nossa, não voltei para o meu corpo. E aí tem toda uma sociedade te pressionando para isso. E você falou de usar as estruturas, né? É muito importante que ela consiga combinar com as pessoas que estão próximas a ela, de que ela tenha pequenos momentos para esse cuidado, de poder tomar um banho um pouco mais longo, lavar os cabelos, de ter pequenas saídas, até mesmo ou trazer alguém para cuidar. Às vezes ela não quer sair, então existem profissionais que podem vir até a casa para cuidar do cabelo, unha. Aí ela fica com o bebezinho dela, mas mantém esse cuidado. Então, que ela consiga negociar com o entorno dela para que ela mantenha esses pequenos rituais. E aí não são rituais de beleza, são rituais de autocuidado e para manter a autoestima dela, para manter um pouco da personalidade dela ali protegida. E aí, entende, vai mudar mesmo. Às vezes uma mulher que era super sexy passa a querer usar tênis. E como é confuso de personalidade, é confuso no estilo também. Eu não aconselharia fazer compras muito grandes nesse período. Eu atendi uma profissional que ela queria mudar a roupa dela inteira, ela não queria mais nada. Ela era sexy antes da gestação, não queria mais nada, quero tudo confortável e vou investir. E a gente fez
um guarda-roupa bem pequenininho para ela, com as coisas mais confortáveis. E, de repente, quando ela foi voltando a atividades que não eram só atividades da maternidade, ela foi sentindo necessidade de trazer de volta um sapato de salto alto, uma bolsa mais trabalhada, e aí ela foi recolocando. Se a gente faz um guarda-roupa imenso, ela ia ter que trocar tudo de novo. Então, cuida, tudo bem, tá no momento mais confortável, escolhe o mais bonito do confortável. Acho que esse é um caminho positivo. E lembra que é isso, a estética torna as coisas mais fluidas, mais bonitas no nosso dia a dia. Vai facilitar o processo de você olhar para o espelho e ainda se identificar como uma mulher, mãe e tudo mais. Então, se eu pudesse dar o maior conselho é se preparar antes nesse processo também. Cuidar do guarda-roupa também antes. Legal, muito, muito bom e realmente esse período é complicado, muitas vezes negligenciado e faz parte desse resgate ou da menor desconexão e menor desconstrução para aliviar esse processo e claro, né, também desse resgate dessa potência dessa mulher que está passando, porque a gestação ela não é eterna, né, nem o processo de maternidade, é que não tem julgamento de certo ou errado. Depende disso. São dicas para que, e é muito comum que as mulheres realmente tenham essa perda e, cara, esse resgate muitas vezes ele entra em processos muito profundos e complexos que demoram. A gente vai encerrando, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Em termos financeiros de retorno, é considerável o resultado que dá essa adequação de imagem, medo de se vestir mais adequadamente, montagem? Esse retorno financeiro, efetivamente? A gente trabalha com o dobro de resultados a partir da imagem que você tem. Se você ajusta a sua imagem e ela vai comunicar aquilo que você deseja ou precisa dentro de uma área profissional, você consegue ter o dobro de resultados do que você vinha tendo com a sua imagem. Consegue resultados que você realmente não esperava, no sentido de novas possibilidades, novas portas se abrindo. Mas o que eu vejo acontecer de padrão é pelo menos o dobro de resultados. Então, existe um aporte financeiro que volta, assim, para a pessoa, porque, de novo, ela entra naquela roda, né? Ela tá mais bem preparada visualmente, ela comunica esse preparo, aí ela fica mais confiante e tudo vai se retroalimentando. Então, tem, sim, um retorno financeiro envolvido. O que a gente vê de padrão acontecendo é a pessoa ter o dobro de resultados do que ela vinha tendo com o visual até então. Às vezes aumenta em faturamento, às vezes aumenta em parcerias, oportunidades, e é aquilo que a gente vinha falando, né? Ela ajusta a comunicação dela, então ela comunica aquilo que ela precisa e aquilo que ela é, as pessoas percebem isso, e aí as coisas começam a acontecer com mais facilidade. Mas o padrão que eu tenho é pelo menos isso de retorno e tenho retorno financeiro, sim. Legal. Daiane, deixa eu fazer uma perguntinha do lado pessoal. Sob o ponto de vista emotivo teu, trabalhando com isso, trabalhando, ajudando as pessoas a se construírem, a se edificarem, a construir isso aí. Você se sente, como mulher mesmo, você se sente plena, feliz em trabalhar com isso? Completamente. É muito engraçado que, assim, você falou um pouquinho ali, né? Você teve a sorte de ter estudado. Não foi sempre assim. Eu perdi oportunidades dentro da carreira de jornalismo porque eu não tinha uma comunicação visual ajustada. E também tive várias questões ao longo do caminho, assim, de não me sentir inadequada com as marcas, me sentir inadequada com o que vestir. A partir do momento que eu aprendi, eu falei, cara, eu preciso ensinar isso para outras pessoas, para encurtar o caminho delas e fazer com que elas percebam mais rápido que a imagem pode ser um meio para elas conseguirem o resultado que elas desejam. Ela não precisa ser algo que atrapalha. Então, tanto que a minha carreira foi construída dentro da assessoria de imprensa, dentro da gestão de imagem, só que aí a gente não está falando só de roupa, a gente está falando de todas as estratégias de comunicação. E aí, de 2 anos para cá, eu venho migrando para isso e é apaixonante, porque cada vez que eu vejo e eu não atendo só mulheres, né? Eu atendo homens e mulheres. Cada vez que eu vejo alguém
entendendo o seu potencial e transmitindo ele através das roupas, meu olho brilha e eu falo, é isso, vamos que é por aqui que eu tenho que ir. Que legal, Tayana. Isso é fantástico, é muito bom ver gente que mostra e que aponta caminhos que, cara, trabalho é uma palavra que é estranha, né? Porque ela vem a origem etimológica dela vem de escravidão mesmo, de escravo. E a gente associa, não, é trabalho. Não dá para ser prazeroso, dá para ser feliz, dá para ser próspero e rico e ser uma componente, não um martírio, né? Tana, a gente vai acabando. Infelizmente, eu fico com aquela sensação no ar, que pena Podia ter mais. podia ter mais, né? Então, mas é uma abertura, é um conhecimento inicial e que maravilha que a gente está conseguindo trazer para dentro do Conamp pessoas do teu gabarito, pessoas que têm esse conhecimento técnico e falam com essa propriedade de assuntos que muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto que são importantes ou colocam numa escala de importância menor do que deve ser dado. Eu, particularmente, fico muito feliz de estar participando desse processo por diversas questões. Primeiro, porque sou filho, segundo, porque sou marido, e terceiro, porque sou pai, e faz parte da minha contribuição para o mundo também ajudar. Eu tenho a convicção de que mulheres mais potencializadas, elas contribuem, agregam. A minha mulher, com certeza, a partir desses conhecimentos, ela pode se tornar uma mãe melhor, uma pessoa mais realizada, esse resgate de potência, ela se torna uma educadora melhor, um exemplo maior para o meu filho, uma profissional mais satisfeita e também uma namorada muito mais gostosa, no sentido, não no sentido de físico, mas uma presença, uma companhia mais prazerosa, e isso se traduz numa benesse para mim e para a sociedade como um todo. Então, te agradeço muito. E por último, Tayana, se despede do nosso público, da nossa audiência e deixa os teus canais aí. Onde é que as pessoas encontram a Tayana? Pô, cara, agora eu preciso me aprofundar desse negócio. Eu não entendo nada. E acho que isso pode fazer uma diferença. Onde é que as pessoas te encontram? Então, eu queria te agradecer pela iniciativa, primeiro, né? Quando a gente se falou ali nos bastidores para eu participar, eu até falei, mas acho que é legal reforçar. É muito legal ver um homem conduzindo esse processo, porque eu acho que para que a gente consiga mudar e realmente ser mais plural, realmente conseguir ajudar essa mulher que está aí tentando ser uma super e aí tá frustrada porque não vai dar conta de ser uma super, a gente tem que trazer o homem, a gente tem que trazer todo mundo para essa conversa. Não é uma conversa só das mulheres. E muitas vezes a gente vê só mulheres falando sobre isso. Então, primeiro, parabéns por essa iniciativa e, de novo, muito obrigada por me convidar para estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu aprendi, né, que pode facilitar os caminhos aí dessas mulheres. E hoje as pessoas me encontram no Instagram, é Tayana Bueno, do jeitinho que fala, não tem Y, não tem nenhuma dificuldade. E eu gravo vídeos para o canal do YouTube da Escola de Autoridade. Então, tem vídeos meus lá falando sobre imagem, falando dicas a respeito de como é que a imagem pode ajudar profissionalmente, quais os erros que você comete. Então, eu procuro trazer sempre um conteúdo didático, como a gente conversou por aqui, sempre com esse olhar, né? De tipo, a gente não está falando de moda, a gente está falando de comunicação. Então, esses são os dois canais hoje onde as pessoas me encontram. Vai ser um prazer receber essa audiência lá e conversar a respeito de dúvidas que surgirem aqui. Enfim, eu estou super aberta para a gente trocar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Legal. Gente, a gente vai encerrando. Que bom que vocês estiveram com a gente. Continuem nos acompanhando, porque o Conamp está muito rico. Graças a Deus, a gente conseguiu trazer pessoas fantásticas, com conhecimentos muito diversos, para que, como bem a Tayana colocou, a gente consiga elevar essa discussão. Porque eu sou como tu bem colocaste, né? Não é a minha rotina, mas eu acho covarde essa pressão que existe de uma maneira despreparada e que se atribui praticamente à mulher essa questão. A mulher tem que dar conta de tudo, o homem não. O homem, ele é trabalho, botar ali, posso chegar em casa, tomar meu banho, ver meu futebol e ler meu livro e dar conta de responder alguns e-mails de repente e deu. Não é assim. Nós falamos de uma sociedade que se a gente quer realmente ter uma sociedade mais plural, como tu bem colocou, se a gente quer ter um mundo melhor, as pessoas elas têm que se potencializar como um todo. Não, a gente tem que sair do reino da mediocridade. Mediocridade no sentido de ser mediano, aceitar o que é normal. E, cara, o mundo não é só dos homens.
E as mulheres são fundamentais. E eu posso falar por experiência própria. Cara, faz uma diferença muito grande para minha parceira ter um companheiro que seja atento e que ajude ela efetivamente nisso aí. Então, que bom que vocês estão com a gente, que bom que a gente tem Taianas, que bom que a gente tem outros profissionais que estão contribuindo com a gente dentro do Conamp. Gente, fiquem com Deus, nos acompanhem. Tayana, beijo no teu coração, obrigado. Obrigada. Com certeza surgirão outros papos, outros convites, vamos ampliar isso aí, porque a tua mensagem ela é muito rica e eu acho que eu também tenho bastante para contribuir, então vamos usar, já que a gente tem uma televisão aí acessível a todos, hoje eu não preciso me tornar um famoso, um grande ator para atingir milhões de pessoas, vamos junto fazer isso aí, porque a internet é um mercado que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Beijo no teu coração. Aí. Tchau, tchau. Beijo, Bernardo. Obrigada.